Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz, mais conhecida como... Vou votar, tá? Não gostei. Oi? Oi? E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Samambia e eu vim aqui hoje puxar esse assunto com vocês sobre moda, que assim é um assunto que eu gosto muito, tenho muita afinidade sobre. Eu queria trazer para vocês algumas dicas, algumas observações interessantes a respeito e a gente vai trocar essa ideia hoje. Vem comigo? Primeiro de tudo, eu queria meio que dar uma pincelada, que eu acho que tem coisas que soam muito óbvias, mas não é para todo mundo. Então a gente vai dar uma pincelada, assim, de modo muito geral e superficial, tá? Sobre o assunto, que é meio que entender o que é a moda em si. Porque, ao contrário, né, do que muita gente gosta de dizer, ela não é fútil. A moda nada mais é do que o reflexo, a captura de um determinado tempo que a gente está vivendo enquanto sociedade. É muito natural que, como eu já disse, ela vai refletir o nosso tempo. Independente de gostar ou não, da importância que você dê a esse assunto ou não, ela sempre vai estar à tona na sua vida. Quando você vai lá numa loja, na sua loja de departamento preferida, escolhe aleatoriamente uma camiseta branca lisa, isso foi pensado muito tempo antes de chegar até você. Então, assim, independente de gostar ou não, a moda ela tá presente porque ela é uma necessidade humana, bem como a gente precisa de um carro para se locomover, a gente precisa do alimento para comer, a gente precisa do vestuário, da roupa para se vestir. É claro que, como ela é uma necessidade, é uma ponte, né, entre a arte e a funcionalidade, ela pode ser bela também. Considerando que ela é o reflexo da nossa cultura, né, do que a gente está vivendo enquanto agora, hoje, eu quero trazer alguns exemplos, né, assim, bem superficiais mesmo. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, que os caras foram lá, todo mundo se alistou. As minas precisou sair do espartilho e começar a trabalhar nas ocupações que os homens estavam trabalhando. E foi deixado de lado o espartilho nesse momento, por causa de uma necessidade, entende? Na pandemia, um exemplo bem recente, todo mundo lá preso, desesperado dentro de casa. A gente precisou o quê? De conforto. Ninguém queria saber de salto alto, skinny jeans. Todo mundo se preocupou muito com o conforto, se adaptar àquele momento que foi histórico. Paralelo a isso, é muito louco pensar dessa maneira, porque a wide leg ficou em alta, a famosa calça de shopping, o oversize ficou em alta. Então, assim, tudo que começa a virar a tendência, que muita gente torce o nariz para isso, ela surge de um comportamento humano daquele momento, sabe? Do que tá acontecendo no mundo. A pessoa menos interessada ou entendida do assunto, quando ela procura numa loja determinada lá de departamento que seja uma peça, aquilo foi pensado muito antes de chegar até ela. Eu gosto muito de lembrar de uma cena do Diabo Veste Prada, que é um filme que eu gosto muito, assim, acho que todo mundo que gosta de moda, esse filme é referência. A personagem principal tava lá torcendo o nariz pra uma cor que a Miranda tava escolhendo, de um cachecol, e a Miranda deu uma aula pra ela sobre isso, justamente, que antes mesmo dela escolher, dela torcer o nariz, e tem muita gente que considera superior por não achar que isso é interessante, que, nossa, eu me preocupo com... Eu tenho outras preocupações muito mais relevantes do que isso. E ela levou uma aula do que naquela situação, aquela cor daquele cachecol que ela escolheu, que ela estava muito arrogante, né, no alto da sua arrogância, achando que aquilo não era importante, foi pensado para que ela, esse tipo de pessoa, escolhesse também isso, entendeu? O que eu quero trazer com isso? De maneira individual, agora, falando, a moda, ela é expressão, né? Na maneira macro, ela é um reflexo do que a gente vive, do nosso comportamento. Inclusive, existem profissionais, assim, a área da moda ela é muito extensa, movimenta milhões, assim, no Brasil acho que ela gera mais de 8 milhões de emprego, direto ou indiretamente. A indústria da moda, o mercado da moda, ela é muito extensa, sabe? Não é simplesmente você ir lá escolher uma blusa, eu vou lá no meu guarda-roupa escolher o que combina. Ela é o design, a fabricação, a distribuição, o marketing, então ela tem profissionais, inclusive, que são chamados de call hunter, me corrija se eu estiver pronunciando errado, que eu não sou muito boa no inglês. Tem profissionais que estão por trás, nos bastidores, procurando, interpretando, compreendendo o comportamento para trazer, por exemplo, o que você vê na passarela, sabe? Perceba que eu tô falando isso para dar uma pincelada, e eu não estou romantizando a coisa toda, porque a indústria, né, bem como outras, tem muitos problemas gigantes, assim. Foi até difícil quando eu fui fazer essa pesquisa, porque tudo
tudo que eu fui pesquisar sobre a indústria da moda de modo geral, fala-se sobre os impactos que ela gera, né, de negativo. E o que eu quero trazer com isso? Considerando que ela é um reflexo da sociedade, que ela é uma maneira da gente se expressar, trazendo para o indivíduo, né, individual. A moda, ela é expressão. Eu vejo a moda muito como expressão, sabe? Que é posicionamento, porque ela comunica, é instintivo. Antes de você dizer o que você quer dizer, de você chegar se apresentando, é instintivo. Você olha uma pessoa, você tem uma percepção sobre ela, porque ela é posicionamento. Então, mesmo que você não queira se posicionar, o seu visual que você escolheu, mesmo que intencional ou não, ele traz uma mensagem. As pessoas vão te ler considerando a maneira como que você se apresenta. Ai, Beatriz, eu não me importo com isso e tudo mais. Tudo bem, mas as pessoas vão continuar te lendo, querendo você ou não. Tendo isso em mente, já que as pessoas vão me ler independente, então eu acho que eu preciso, se eu tenho essa preocupação, me posicionar a respeito disso. Como que eu quero falar sobre isso? Como que as pessoas estão me lendo da maneira que eu gostaria? Eu estou me posicionando como eu gostaria, porque já que a leitura vai acontecer de maneira independente à minha vontade, eu quero falar disso de maneira intencional. Eu quero que as pessoas leem o que eu quero passar para elas. Como que você se enxerga nisso? Você consegue perceber tendências e nessas tendências você pega todas elas para você? Vamos considerar que você já aceitou que a leitura, da maneira como você se posiciona ou você não se posiciona, ela acontece. Você já aceitou, você já tem esse entendimento e você está procurando como que você vai se posicionar então, como que você vai se expressar, porque a moda nada mais é do que como eu disse anteriormente, uma maneira artística e que tem que funcionar. Ela precisa funcionar, ela precisa ser arte, ela pode ser bela, mas ela é uma comunicação também. Então, como você está se comunicando? Você já aceitou isso. Aí hoje, né, assim, a gente está no auge da internet, o auge das tendências, das estéticas, a estética do clean girl, a estética do gorpcore. Você se identifica com elas? E se você se identifica, como que você faz? Tudo que tá legal, tá legal. Nossa, estourou a parada do lenço. Eu amei, achei descoladíssimo e belíssimo e me identifiquei. Mas isso faz sentido para minha realidade? Você consegue mapear essas situações, se faz sentido para sua realidade? Se a tendência que está agora cabe no seu estilo cotidiano? Se você tem uma assinatura de estilo, as pessoas conseguem, quando olham para você, eu olho para Maria, eu consigo, isso aqui é cara da Maria. Isso, gente, nada mais do que uma assinatura de estilo. As pessoas enxergam quem você é, como que você se posiciona, entende? E normalmente isso é intencional. Eu tô trazendo todas essas perguntas para vocês porque isso é muito do que a gente vai falar. Não esperem de mim algo como isso é elegante, isso não é. Isso é desleixo e é porco no sentido da coisa ampla que a moda é, sabe? Eu acho lindo, por exemplo, quando eu observo alguém usando algo que eu jamais usaria, mas eu consigo perceber que a pessoa tem uma intenção, eu consigo enxergar ela naquilo, embora eu não use jamais, mas eu consigo enxergar ela nisso. Então isso para mim por si só já é belo e é uma construção, que eu consigo enxergar a construção. É esse papo que eu quero ter. Eu quero desmistificar essa coisa do feio, do bonito, do que é belo, porque eu acho que a opinião, a gente tem que entender o contexto, de que referências as pessoas têm e como se a moda é expressão, eu quero ver as pessoas se expressando. Que chato é quando a gente chega no lugar e tá todo mundo igual. Então, assim, eu quero muito falar sobre isso, eu quero vocês comigo nessa, eu quero trocar esse papo, a gente vai trocar sobre isso nas nossas redes, né, do PDD, mas eu quero que vocês me tragam e eu quero responder todas essas perguntas. Isso que eu tô dizendo para vocês é mais um apanhado do que vai ser tratado no nosso quadro Samambia. Se vocês gostaram, me diz e a gente vai trocando ideia, tá bom? Beijo!